Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. É um prazer muito grande estarmos aqui reunidos mais uma vez para a menção da palavra do Senhor. Estou hoje com a garganta um pouco inflamada, mas quero transmitir aquilo que o Senhor falou ao meu coração através da sua palavra. Hoje uma mensagem muito atualíssima, falando acerca do tempo de crise, do tempo de plantio, do tempo de se usar a fé. Nós sabemos, irmãos, que a crise ela é uma realidade, ela não é uma mentira, ela não é uma ficção, ela não é algo criado ou inventado pela mídia, pelos repórteres, pela televisão, pelos jornalistas. Não, a crise ela existe, seja ela a crise econômica, seja ela a crise financeira, seja ela a crise sentimental, assim por diante. Não adianta esconder a cabeça na areia como avestruz, fazendo de conta que ela não existe, porque ela existe. Vivemos numa crise avassaladora, dizemos de passagem, em nossa nação, que estende suas asas desde o palácio até a choupana, até o deserto, desde os maiores centros urbanos até as regiões mais remotas das nossas selvas. O mundo está em crise e a igreja está em Cristo. Pessoas têm crise na família, pessoas têm crise financeira, crise moral, e a pior de todas as crises é a espiritual. Falamos muito no Brasil de pessoas com fome, sem alimento, pessoas sem terra, pessoas sem teto, sem casa, mas o pior mesmo é sem céu. Essa é a pior. A crise ela chega para todos, a diferença é que uns sucumbem e outros usam a dificuldade, a crise, como um trampolim para alcançar os seus objetivos. Hoje eu irei pregar a respeito de um jovem guerreiro que venceu a crise de sua época, enquanto todos ao seu redor estavam morrendo, sofrendo, ele conseguiu vencer. Por que, irmão Zé Augusto, ele conseguiu vencer? Porque ele seguiu os conselhos e a direção de Deus. Talvez você esteja em período de crise. Pare por um instante para ouvir essa mensagem hoje. Hoje você irá aprender com esse jovem que há sempre uma fortuna mesmo em meio ao deserto, que há sempre um baú de felicidade enterrado nesse deserto sentimental que você tem, que por trás de todo filho rebelde há sempre uma pessoa especial aí. Ó mãe querida, não o abandone. Hoje eu quero que Deus lance luz sobre a nossa alma, essa é a minha oração. Você irá pisar o pé na estrada que vai lhe conduzir à verdadeira fortuna espiritual. Chega de palavras, vamos para o texto bíblico de Gênesis capítulo 26, versículo 1 a seguir. Gênesis capítulo de número 26, versículo 1 a seguir. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Gênesis 26 e 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Isaque, irmãos, ele é um exemplo para seguirmos. Alguém que progrediu em meio a uma terra seca, um deserto, em meio à fome daquela nação. Aqui há duas coisas que podemos fazer com a crise. A crise pode ser a porta da esperança, ou ela pode ser o calabouço do desespero e da morte. A crise pode levar alguns à depressão e pode levar outros a ouvir a voz do Todo-Poderoso Deus. A crise eleva alguns e também abatem outros. A diferença entre o vencedor e o perdedor não está na crise, porque a crise vem para todos, mas em como cada um enfrenta um momento de crise. Vem em si como cada um se levanta após as portas parecerem estar fechadas. Todo vencedor, enquanto muitos colocam o pé na estrada do fracasso, ele anda na rodovia do progresso
regresso espiritual. Todo vencedor vê o que ninguém consegue contemplar, irmão. Isaac também está enfrentando uma crise, e não é uma crise pequena. A fome assola a sua terra, seus pais vivem o drama do empobrecimento coletivo, a esperança do povo está morta, os sonhos estão destruídos, de noite sonham pesadelos e muitos esperam apenas dias piores do que o outro, não há esperança alguma. A alegria é tirada dos lábios do rosto do povo de Deus, as crianças choram pelas ruas, as mães se desesperam, os pais não têm o que fazer, apenas se acomodam e esperam o fim trágico da sua família. Os gados no pasto estão morrendo, alguns agricultores tentam plantar, mas antes mesmo da semente cair no solo, eles já ficam sem esperança. Os rios estão secando, a chuva não vem, o sol esquenta, a fome avança, matando a muitos e abatendo tantos outros. O que fazer, irmão, quando se deparamos com uma crise desse cunho, desse tipo? Talvez você esteja passando por uma crise que não chega nem nos pés dessa, ou talvez você esteja passando por uma crise idêntica. Seu casamento está em um deserto, aonde só brota cactos espinhosos e cobras venenosas saem daí. O diálogo com seu filho mais parece um ribeiro que secou, não tem mais vida. Todos os dias você vai para o seu emprego, mas parece que no final do mês a seca consumiu tudo o seu ganho. Há muitos aqui que estão com uma crise na sua saúde, uma enfermidade que está colocando essa pessoa em um deserto escasso. Talvez você, assim como Isaac, levanta a cabeça todas as noites e ora a Deus na esperança de uma chuva restauradora que dê vida aos seus dias, que dê alegria à sua alma, porque você não suporta mais em olhar para a desgraça alheia, em olhar para a sua própria vida e para a sua família. Por várias vezes você tem semeado, tem se esforçado, mas a semente tem minguado no coração da sua família. Parece que não vai produzir frutos, parece que não tem resultado algum, parece que você está perdendo tempo. Por várias vezes você tentou investir em algum negócio na sua cidade, mas parece que nada dá certo, só dá certo para o outro. Seu comércio não vai, o que você toca não progride. No início parecia que seria ótimo investimento, mas a crise chegou. Mas Deus hoje, Ele vai ao seu encontro. Talvez a morte quis dar a última notícia. Deus vai te dar o escape de vida eterna hoje. Não tome decisão errada nessa hora. Isaac queria ir para o Egito, fugir da crise, escapar por uma porta de escape, procurar uma solução rápida. Quantas pessoas começaram bem na casa do Senhor, mas quando a crise chegou, ele escapou na estrada do Egito. É mais fácil botar a mochila nas costas e ser um peregrino em terra estranha do que semear na dificuldade, do que semear no deserto, do que acreditar que Deus pode te levantar. É mais fácil buscar um atalho na fuga do que sobreviver no deserto. Poucos são os que decidem enfrentar a crise e jogá-la no chão e tombá-la. Poucos são os que têm coragem de agarrar os problemas pelo pescoço e vencê-lo. Somente os ungidos do Senhor, somente os sonhadores podem ver uma possibilidade de superação no deserto. Mas hoje Deus vai te levantar, Deus vai implantar no seu coração um espírito de ousadia, que assim como Pedro você possa dizer: Deus, coloque em nós um espírito de ousadia e de intrepidez, para que os teus servos continuem a pregar o Evangelho. Mas hoje, infelizmente, os pessimistas têm contagiado o mundo. A nuvem diabólica da falta de fé, de crer em Deus, tem tomado de conta de muitos corações. A mídia despeja na mente dos brasileiros as falcatruas do inferno, derramam como enxurrada suas trágicas estratégias do abismo. Nesse tempo de crise,
de tantos profetas do pessimismo, Deus vai levantar uma geração que não vai se acomodar, que não vai deixar se enganar, que tem fé em um Deus vivo, que prospera, que abençoa. É no deserto que grandes líderes são levantados, é em tempo de crise que ouvimos a voz de Deus. A crise pode ser uma janela aberta nos céus, a crise do homem pode ser o tempo oportuno de Deus trabalhar. É justamente nesse momento que temos experiências incomparáveis com um Deus, formidáveis com o Senhor Jesus. A terra de Gerar foi onde nasceu Isaac. Ele queria fugir da fome que assolava aquelas terras. E Deus então aparece na história de Isaac, rompe, diz a ele: não fuja, não desça ao Egito, eu irei te prosperar onde tu estás plantado. Na crise todos querem fugir, irmão, mas você, Isaac, não irá fugir, disse o Senhor. Eu irei ampliar a sua vida aqui nesse deserto. Está na hora de você enfrentar os problemas, encarar eles. Não fuja, não pare. Deus não conta com medrosos, com covardes. Ele conta com corajosos, destemidos. Na crise ouvimos voz pessimista, não tem como negar isso. Parece que alguma coisa sopra em nossos ouvidos. E agora você vai continuar nesse local onde muitos fracassaram? E se você perder o emprego, quem vai pagar as suas contas? E seus meninos, sua família, como vai estudar? Cadê seus amigos? Abandonaram você? Você está sozinho agora. E daí só aparece alguém para tirar pedra, apontar o dedo. Mas Deus está dizendo a você nessa oportunidade: ninguém terá o poder de te acusar. Não trate com os inimigos, deixa na mão de Deus. Quem tem um advogado não precisa se defender de ninguém. Deus comprou a sua causa. Antes de alguém atingir você, Ele defende a sua causa. Ouça a voz do Espírito Santo.